Brasil tem reunião hoje aqui no Conselho de Segurança da ONU, uma nova reunião solicitada pelo governo americano, também pelo governo britânico, após as ações militares russas na Ucrânia. Na última vez, a maioria do Conselho acabou decidindo por uma sanção contra o presidente Vladimir Putin, mas como o representante da Rússia é o presidente desse Conselho de Segurança da ONU, a decisão acabou sendo cancelada. Mais tarde, não no Conselho, mas no plenário geral, na Assembleia Geral, aí sim uma moção foi determinada, o que na prática não tem nenhuma ação efetiva contra Putin, mas se torna uma pressão política contra o presidente russo, que segue na ofensiva militar na Ucrânia. Hoje a Casa Branca confirmou que amanhã será realizada uma conversa por telefone entre o presidente Joe Biden e o presidente da China, Xi Jinping. E há uma expectativa muito grande nessa conversa, a primeira desde o início do confronto na Ucrânia. Afinal de contas, são posições diferentes dos dois lados entre as duas principais nações do mundo. Enquanto Biden e os americanos se mostram ao lado da OTAN e da Ucrânia contra o presidente Putin, os chineses se mostram aliados dos russos. Não de uma forma tão efetiva, mas se mantendo, por exemplo, imparcial quando esse assunto tem sido discutido aqui nas Nações Unidas. Agora, há uma dúvida muito grande de o que essa reunião vai determinar. A possibilidade de uma tentativa de paz, de confronto finalizado, cessar-fogo, e também preocupações relacionadas à economia. Para você ter uma ideia, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, diz que o conflito na Ucrânia pode cortar em mais de 1 ponto percentual o crescimento no mundo neste ano. Além disso, a OCDE estima que a inflação suba 2,5% após as sanções que foram impostas à Rússia. Barão, agora há pouco a gente acompanhou uma fala do secretário de Estado, Antony Blinken, falando sobre a possibilidade de avaliação de crimes de guerra, né, contra a Rússia. Isso tem repercutido por aí, esse tema especificamente, né? Porque a gente fala, às vezes, de ataques russos em território ucraniano que estão, em tese, configurados como crimes de guerra. Esse assunto específico tem repercutido? O Blinken acabou, ele está falando nesse momento ainda, Gabi, ele referendou o que disse ontem o presidente Joe Biden, que foi questionado pelos repórteres. Biden disse que sim, considera Vladimir Putin um criminoso de guerra, principalmente por causa das ações contra civis. Blinken disse agora há pouco que é difícil acreditar que os ataques russos contra civis sejam erros. Então, na visão dele, são, sim, ataques determinados, ataques que têm esse objetivo. A discussão ainda vai seguir, afinal de contas, se trata de um assunto que está chamando a atenção, não só aqui nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo. Ontem, quando Biden acusou Putin de ser um criminoso de guerra, o Kremlin imediatamente reprovou as falas do presidente americano. Mas, na prática, a gente está vendo, sim, um acirramento dessa questão desde o início, praticamente, quando tivemos as sanções impostas pelos Estados Unidos, também pelos países da OTAN, em especial a economia russa.